8 horas da manhã em ponto, começa aqui o Jornal da Bandeirantes. Gente, muita informação e notícia para você que tá ligado em AM 840, FM 90.9, pelo aplicativo Band Rádios, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, também para você que tá ligado pelo Facebook, transmissão em áudio e vídeo, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes em São Paulo. Comigo o Cláudio Humberto, a Thaís Freitas teve um probleminha, hoje não estará conosco aqui no Jornal Gente, mas certamente volta amanhã na apresentação aqui do programa. Eu quero começar o programa de hoje, viu, Cláudio, falando aqui com os nossos ouvintes sobre um julgamento importantíssimo que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Isso foge àquilo que está mais próximo de todos nós, né, da nossa realidade, da pandemia e de outras questões que são mais populares, vamos dizer assim, mas fez com que o ministro da Economia pedisse uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, para que a corte evite aí um prejuízo aos cofres públicos numa decisão que pode ser a decisão de maior valor já julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela diz respeito à exclusão do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E o que o ministro Paulo Guedes quer é que essa decisão passe a valer daqui para frente, que ela não tenha o chamado efeito retroativo. A audiência foi ontem, o julgamento sobre o caso está marcado para hoje, como segundo item da pauta. Então pode ser que não entre em pauta hoje, mas já está próximo aí do julgamento, pelo menos nas próximas semanas. O primeiro é da análise de decisão liminar, que é do ministro Dias Toffoli, que invalidou um trecho da Lei 1099, que segundo ele abre margem aí para que patentes tenham prazo indeterminado. O interesse do governo está na análise do recurso, né, da União, e aí a AGU, diversos órgãos do governo se reuniram para pedir ao Supremo Tribunal Federal esclarecimento sobre o alcance da decisão tomada lá em 2017 sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então é um assunto difícil mesmo de entender, mas o mais importante para você que está aí no rádio, do outro lado, acompanhando o noticiário, é saber que essa é uma ação milionária e que pode levar à quebradeira. Por isso que nós estamos trazendo isso aqui como destaque. Vou dar os números para vocês aqui, viu, Cláudio? Não há uma certeza ainda sobre o tamanho do prejuízo, porque é muito grande, né? O tamanho do impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso pode representar, segundo algumas estimativas, algo em torno de 220 bilhões de reais. Repito aqui, 220 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, o potencial impacto econômico está na ordem de 258 bilhões de reais. Você vê que as cifras variam um pouco, dependendo aí de quem está fazendo a conta, mas é muita grana, é muito dinheiro e por isso essa preocupação da área econômica com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, o governo estimou que o prejuízo ficaria na casa dos 229 bilhões de reais, mas vai subindo conforme o tempo passa, é claro, né? Na reunião com o Fux, o ministro da Economia afirmou para o ministro do Supremo Tribunal Federal que esse valor, claro que terá, e é indispensável, né, tecer mais comentários sobre isso, vai trazer, claro, um grande impacto para a economia brasileira. E não é só o executivo, né, que tem pressionado o Supremo Tribunal Federal. Numa carta enviada também ao presidente do Supremo, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Transporte, outras entidades aí que representam o setor privado, foram no sentido oposto do governo, né? E estão pedindo para que seja, então, restringido o alcance da decisão de 2017 sobre o tema. Ou seja, meus amigos, é um imbróglio muito preocupante para a economia do país, muita pressão de todos os lados, e quem vai julgar isso é justamente o Supremo Tribunal Federal, que tem outras decisões polêmicas tomadas nas últimas horas que nós também vamos comentar hoje aqui no programa. Esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal é muito importante, porque mexe diretamente
com a economia, mexe diretamente com os setores. No momento mais grave da pandemia, com perda de renda, auxílio emergencial, com medida provisória para preservar emprego. Por isso, muita cautela é importante nessa hora, né? E que essas pressões elas possam dar tranquilidade para os jogadores observarem aí todos os lados dessa história e não saírem julgando de forma precipitada, sem analisar todo o contexto desse caso. É um imbróglio danado, hein, Cláudio Humberto? Vamos ver como a gente vai sair dessa e como esse Supremo aí vai encarar mais essa batalha e, claro, né, a repercussão dessa decisão que vai ter um impacto direta ou indiretamente na vida de todos nós. Bom dia para você, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Olha, essa é uma daquelas decisões que a gente fica ali na torcida, né? Para que Suas Excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, decidam de acordo com a lei, evidentemente, né? De acordo com a Constituição, e também, sobretudo, decidam sem paixões políticas, né? A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, que ganha a denominação, recente essa denominação de casa política, né? É uma coisa muito curiosa e as pessoas falam isso com a maior naturalidade, como se fosse aceitável que uma Corte de Justiça exerça o papel político perante a sociedade. O governo tem perdido todas no Supremo Tribunal Federal. Não admiraria que perdesse mais essa, né? A questão é quem vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta somos todos nós que estamos aqui no setor privado. A gente tem visto aí os péssimos exemplos do setor público, a começar pela própria Justiça e também incluindo aí o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Nós estamos nos aproximando já de 18 meses, de 17, 18 meses de crise provocada pela pandemia e até hoje o setor público no Brasil não deu um único centavo de sacrifício para a solução da crise. O governo baixou agora novas medidas provisórias que permitem a flexibilização e são medidas provisórias muito boas, esperadas, que permita a flexibilização da legislação através daqueles acordos em que os acordos que prevendo a redução de salários com redução de jornada e em contrapartida com a garantia do emprego. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso só acontece no setor privado, né? No setor público eles continuam na maior mordomia. Eu me refiro à elite do setor público, a grande maioria do servidor público ganha uma miséria, a gente sabe disso, mas assim, aquela elite, sobretudo aquela elite que multiplica os seus salários com penduricalhos, com regalias, com privilégios, né, com toda sorte de truques para tomar dinheiro do nosso bolso, essa gente até hoje não deu um único centavo. Vamos abrir mão do auxílio jornal que a gente recebe para não ter que pagar jornal. Vamos abrir mão do auxílio livro. Vamos abrir mão daquele auxílio paletó. Nada, zero. Não abriram mão de nada, absolutamente nada. E aí essa decisão do Supremo nos coloca diante dessa questão, né? Afinal de contas, o Supremo vai decidir contra nós? Ou vai decidir contra o que mais, né? A gente fica, eu não tenho, em relação a isso, eu não tenho grandes ilusões. Eu acho que o Supremo tende a sempre decidir, sobretudo nos últimos anos, a decidir contra o atual governo. E eu acho que se o governo está pedindo, eles vão votar em sentido contrário. A menos que, enfim, uma luz, né, apareça ali no Supremo Tribunal Federal, quem sabe a liderança do próprio presidente Luiz Fux, se é que ele foi convencido disso pelo ministro da Economia, ou será convencido disso pelo ministro, a menos que isso aconteça e ele lidere esse esforço ali no Supremo para vamos ter calma, né? Vamos serenar os ânimos e tal. Se não acontecer algo como isso, Pedro, o fato é que nós é que vamos pagar essa conta. Esses 280 bilhões, 250 bilhões, seja qual for a conta, isso não vai ser pago por ninguém, vai ser pago por nós. Cláudio Humberto, direto de Brasília, trazendo pra gente as informações. Hoje tem CPI da Covid, é outro assunto que nós vamos abordar aqui, obviamente, no programa, né, Cláudio? Comissão volta a se reunir para tentar votar o plano de trabalho, né? Já tem aí uma ordem daqueles que serão chamados para prestar depoimento e a partir das 9 da manhã nós teremos os senadores reunidos mais uma vez para tentar avançar com as questões que são trazidas aí
para a comissão. Pelas informações que a gente tem, Cláudio, os 3 ex-ministros da pasta serão os primeiros a serem convocados aí para prestar esclarecimentos. Por ordem cronológica, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e depois o general Eduardo Pazuello, né, Cláudio? Exatamente, isso é óbvio, né? Assim, são depoimentos que estão previstos desde quando se falou, quando começou a ter uma certa certeza ali da instalação da CPI, desde quando o Supremo Tribunal Federal deu ordens ao Poder Legislativo. Que horror, né? A Justiça dando ordens a um outro poder. Deu ordens ao Poder Legislativo para instalar a CPI. E o Poder Legislativo também não resistiu nada a isso, né? Enfim, parece mesmo um jogo ali, um jogo de poder. O fato é que essa CPI deve ouvir todos esses personagens que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, tenham participado de todo esse processo, né? Não se fala ainda, apesar de estar no objeto, na ementa ali da criação da CPI, não se fala ainda em ouvir depoimentos de governadores, que afinal de contas o Supremo Tribunal Federal concedeu aos governadores total direito, total, poder para tomar as medidas que fossem necessárias, da compra de insumos para o combate à doença até decisões sobre isolamento, lockdown, sobre toque de recolher e coisa e tal, né? Houve erro, né, na condução no exercício dessas prerrogativas pelos governadores. Será que houve? Isso será avaliado ou não será avaliado, né? Há também acertos, né? Há governadores que acertaram muito. O de São Paulo, por exemplo, fez uma aposta política correta, que foi a questão da vacina, e é hoje o que está, enfim, o grande alento no processo de vacinação no Brasil é exatamente a vacina produzida pelo Instituto Butantan. Foi um grande acerto, mas houve erros também, né? São Paulo se transformou em epicentro da epidemia, agora neste segundo ano, na segunda fase da doença. Mas outros estados erraram feio, outros acertaram. Há municípios em que o prefeito tomou medidas que foram eficazes, né? Eu sempre me lembro do caso de Araraquara, em São Paulo, que protagonizou episódios polêmicos, né, quando se radicalizou mesmo a proibição de as pessoas circularem. Teve senhora que estava tomando banho de sol na praça e foi presa, e exageros dessa natureza que precisam ser revistos e até reparados, né? Mas, no cômputo geral, este município, como tantos outros, acertaram tanto que reduziu drasticamente o número de casos em seus municípios, em alguns estados também. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Erros e acertos do governo federal, sobretudo. Esse é o principal foco dessa CPI. A gente percebe que nesse primeiro momento a cúpula da CPI, apesar de dizer o contrário, né, se comporta de maneira muito... como você vê que as declarações do relator da CPI, né, fazem parecer que ele é o líder da oposição e não o relator de uma comissão de investigação. Ele faz discurso de líder da oposição, como aliás função que ele já exerceu na sua história política, mas na sua trajetória política. Mas, de qualquer maneira, o que se espera é que a CPI investigue, né, Pedro? Investigue e esclareça tudo em definitivo. E que se ouçam alegações de parte a parte. Com certeza, né, Cláudio? A gente vai acompanhar e vai cobrar isso certamente aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, o início, então, desta sessão. A China lançou uma missão para o espaço hoje, né, Cláudio Humberto? Estava vendo aqui nas agências internacionais que a China informou, então, o lançamento do primeiro dos 3 módulos da sua estação espacial. Um projeto que deve permitir a Pequim ter astronautas permanentemente no espaço. O módulo foi impulsionado por um foguete no centro de lançamento, numa ilha tropical lá ao sul do país, de acordo com a rede pública de televisão chinesa, né? A montagem da estação espacial chinesa vai durar mais de um ano.
e será realizada em cerca de 10 missões sucessivas, incluindo 4 tripuladas, e deve ser operacional a partir do ano que vem. Pelo menos essa é a expectativa. O peso estimado é de mais de 90 toneladas, 3 vezes maior do que a Estação Espacial Internacional, com 16 metros de comprimento, 4 metros de diâmetro. O módulo que vai constituir a base central aí, né, dessa estação espacial será o espaço onde os astronautas vão morar e o centro de controle dessa estação. Tem as imagens aí sendo divulgadas aí nessa manhã pelas agências internacionais, todas elas reproduzidas, né, a partir desse lançamento que aconteceu hoje na China. É mais um passo aí, né, Cláudio Humberto, aí rumo à conquista do espaço, agora pelos chineses, né? É sempre uma história que me fascina muito. Eu vejo tudo quanto é de filme Tô nessa, de tô exploração do espaço e tal. Acho isso o máximo. Tem uma série boa, viu, Cláudio? Os Eleitos aí, não sei se você já viu aí. Já vi. Boa, né? Que é a escolha dos primeiros astronautas americanos. Bem, né? Legal, né? E tem uma série de ficção também na Apple TV sobre esse tema que é maravilhosa, na segunda temporada. E eu tô ali fico vendo tudo, né? É muito legal. Pedro, fala, Cláudio. Eu queria trazer aqui um destaque que é sobre a notícia, uma notícia impressionante, né? Os números são absolutamente impressionantes, surpreendentes, né? Até para aquelas pessoas que são os especialistas de mercado. Foi o anúncio esta semana do lucro da empresa Vale nos 3 primeiros meses deste ano pandêmico de 2020, né? Quando todo mundo diz que o Brasil tá ferrado, né? Você vê o noticiário e pensa que o Brasil acabou, né? Que jogaram ali, só está faltando chover pólvora e alguém acender um fósforo e, né, acabar de vez. E a gente vê que a economia tem reagido. Ontem os números do CAGED mostraram um aumento na oferta de empregos, né, empregos com oferta não, né, no registro de novos empregados com carteira assinada. O país é grande demais, né, para se deixar vencer por crises, por maiores que sejam. Mas eu não posso, assim, outra coisa é o seguinte, é sempre a beleza da iniciativa privada, da empresa, né? É a conquista do lucro. Eu acho que a coisa do lucro é a coisa mais bonita que tem, né? Porque faz tudo valer a pena, faz valer a pena o sacrifício de quem investiu, faz valer a pena o sacrifício de quem trabalhou duro para a obtenção daquele resultado, faz valer a pena, não é, os empregos, a renda, tudo o que aquele negócio gerou. Mas o lucro da Vale, meu amigo, foi uma coisa espantosa. A Vale lucrou entre janeiro e março deste ano, de 2021, 30,1 bilhões de reais. Esse foi o lucro da Vale. Isso representa, Pedro, 2.220% a mais do que o lucro da mesma Vale no primeiro trimestre de 2020. Só para se ter uma ideia de como essa empresa e por que essa empresa é hoje considerada a mais valiosa do Brasil. Mais do que Petrobras, mais do que qualquer outra, a empresa mais valiosa do Brasil hoje é a Vale. E é estranho porque, afinal de contas, a Vale protagonizou nos últimos anos, poucos anos, né, tragédias monumentais no Brasil, né? Tragédias humanas, tragédias ambientais, tragédias de toda sorte, né? A Vale, no rompimento da barragem de Mariana, ali foram 19 pessoas mortas, né? Mataram 19 pessoas, todos aqueles entulhos, barro, aquela coisa que foi se arrastando, né? A Vale, com aquele desastre de Mariana, Pedro, matou um rio inteiro, o Rio Doce, de 800 quilômetros de extensão. Uma tragédia, né? Uma tragédia. A Vale, naquela ocasião, foi uma coisa espantosa aquilo, né? Quando está todo mundo ali ainda em estado de perplexidade com relação à tragédia de Mariana, vem a tragédia de Brumadinho. E o que é que aconteceu? 270 mortos. 270 mortos, né? Uma tragédia que praticamente transmitida ao vivo, né? Aquelas imagens impressionantes da lama, de um volume gigantesco de lama, né? Soterrando cidades, propriedades rurais, pessoas, veículos.
um inferno, né? E aí é por isso que aí eu fui atrás dessa história, né? Vem cá, quanto é que mesmo que a Vale gastou para reparar as tragédias que provocou em Mariana e Brumadinho? Pra você ter uma ideia do tamanho desse lucro no primeiro trimestre deste ano da Vale, isso representa, Pedro, cerca de 10 vezes mais o que a Vale gastou em indenizações em Brumadinho. E olha que para pagar essas indenizações tem sido difícil. Tem sido difícil, sem contar o pagamento de multas ambientais, né, Pedro? O que deve ser observado pelo juiz segundo a lei, né, Cláudio? Só um adendo aqui, porque você precisa observar o poderio econômico para fixar, porque se você fixa uma multa assim, que é, claro, alta, mas muito fácil de ser paga por aquele que cometeu o dano, por aquele que foi condenado, né, por um crime, você não está fazendo a punição mais adequada. Por isso há esse poder do juiz de observar o poderio econômico, e esse dado deve ser observado aí para eventuais condenações pecuniárias, porque se não sentir no bolso, não tem punição, né, Cláudio Humberto? Exatamente, não sente, né? Não percebe que foi punido sequer, né? Aqui no Brasil não há essa tradição, infelizmente, né? Nos Estados Unidos a justiça é muito mais rigorosa com indenizações do gênero, né? Tanto assim que eles preferem fazer um acordo antes de ir para julgamento. Se deixar para o juiz decidir, meu caro, a empresa vai sofrer, né? Vai pagar indenizações terríveis, né? Nos Estados Unidos você vai numa lanchonete fast food, pega a sua bandejinha lá, pede o sanduíche e tal, e pagou pela batatinha. Se você chega na mesa e se dá conta de que o saquinho com batatinha não está ali na bandeja, você pode voltar lá no balcão e dizer, faltou a minha batatinha. Eles não questionam. Eles são orientados a não questionar. Porque qualquer tipo de questionamento anterior, feito anos atrás, no início daquela rede de fast food, aquilo resultou numa indenização milionária por dano moral, porque o balconista disse, cadê a nota? Tem que provar que você pagou a batata que está reclamando. Então, assim, o respeito às pessoas, ao cidadão, em outros países é muito mais efetivo do que aqui no Brasil. Se você pega, por exemplo, as indenizações que a Justiça obriga os bancos a pagarem por negativarem injustamente o cliente, né? Por promover qualquer prejuízo à reputação do cliente, inscrevendo o nome dele indevidamente no Serasa, no SPC, essas coisas, as indenizações são ridículas, né? São de R$8.000, R$5.000, né? São indenizações que mais baratas, né, do que o investimento que o banco ou a empresa precisava fazer para evitar que aquilo acontecesse. É o caso da questão da Vale, né? As multas ambientais que somavam, na época de Mariana, somavam alguma coisa em torno de 300 milhões, eles não pagavam, porque ficavam recorrendo indefinidamente, né? E aí é um jogo pagam advogados salários altíssimos, é um exército de advogados. Meu cara, vai lá e nos livre dessa multa. E o cara fica ali anos e anos recorrendo indefinidamente e não paga. E não há dúvida nenhuma do dano que eles causaram. Mas, enfim, eu quero dizer que eu sempre celebro muito o lucro quando eu tomo conhecimento como cidadão, né, de empresas que dão certo. É esse o sentido da nossa vida, de toda a nossa vida, mas essa questão do lucro da Vale, de fato, faz parecer que a falta de investimentos da Vale na segurança das suas barragens acabou valendo a pena. Né? Acabou valendo a pena. Os prejuízos ou os danos que eles tiveram que reparar são insignificantes perante o tamanho da lucratividade da empresa. Rádio Bandeirantes.